Continuamos nossas aulas do capítulo 5, inferência sobre vetores de médias. Então, nós acabamos de terminar aqui a seção 3, né? Teste de vetor de médias, para o vetor de médias de normais multivariados. Vamos falar agora das regiões de confiança. Então, região de confiança para o vetor de médias populacionais de variáveis aleatórias normais multivariados com média μ e covariância sigma positiva definida. Então, a região de confiança do vetor de médias, nós temos que a rejeição da hipótese nula, como a gente acabou de ver no exemplo da areia, da argila, do solo de Capoeira Nova, nos conduz ao problema de identificar quais componentes, quais variáveis do vetor de média ou qual, né, ou são os responsáveis pela rejeição dessa hipótese. Então, a região de confiança é a generalização do intervalo de confiança univariável. Então, nós temos os intervalos, no caso univariado, e nós temos regiões do espaço, que são as nossas regiões de confiança, que vão preservar uma probabilidade global de conter o verdadeiro valor da média, ou seja, regiões em que do espaço paramétrico, em que seriam valores plausíveis para ser a média da população. A definição dessa região nos auxilia a identificar os componentes de vetor de parâmetros, nesse caso particular do vetor de médias, que são responsáveis pela rejeição da hipótese nula. A região de confiança, RC, que eu vou chamar aqui, representa um subconjunto aleatório de RP que nos permite uma confiança de 100 vezes 1 menos alfa por cento, né? Se alfa é 5%, 95%, de que essa região contém a verdadeira média populacional μ, ou seja, é dado para a probabilidade de μ pertencer a essa região do RP é igual a 1 menos alfa. Para o caso particular de matriz de covariância conhecida, nós construímos essa região de confiança para a média de uma população normal multivariada utilizando as elipses de concentração, ou a gente chama, na verdade, para dimensões maiores do que 2, né? De 2 ou mais, de hiperelipsoides de concentração. Sabendo que y barra possui distribuição normal multivariada com média μ e covariância sigma sobre n, quando a amostra aleatória é obtida de uma população normal multivariada, e com sigma conhecido, né? Determinando a região de confiança para μ da seguinte forma. Então, uma vez que nós sabemos que essa variável aleatória aqui tem distribuição de Q quadrado, que é a distância de Mahalanobis de y barra para μ, lembrando que a covariância é sigma sobre n, por isso que aparece o n multiplicando aqui, então é uma Q quadrado, pelo teorema 3.8, então a probabilidade disso aqui ocorrer, essa variável aleatória ser menor que um Q quadrado, um quantidade superior a alfa da distribuição Q quadrado com P graus de liberdade é 1 menos alfa, e essa probabilidade é exata. Então, dessa afirmativa probabilística, desde que isso ocorra, nós temos que a região de confiança são todos os vetores μ pertencentes ao RP, tal que, fixado o valor de y, né, então, centrado em y barra aqui, a distância de Mahalanobis de μ para y barra é menor ou igual a Q quadrado. Então, são todos os valores de μ para um y barra fixo na amostra, que essa distância é menor que esse quantio superior a alfa da distribuição Q quadrado com P graus de liberdade. Então, isso define no espaço, se for bivariado, uma elipse, se for trivariado, um elipsoide. Então, todos os pontos do espaço tridimensional dentro desse elipsoide, que é igual a uma bola de futebol americano, imagina uma bola de futebol americano centrado no y bar, são as coordenadas do vetor de médias amostrais. Com reforma no laboratório aqui embaixo, está difícil de gravar. Então, todos os valores de μ nesse elipsoide são valores plausíveis do R3 para ser a média, o vetor de médias da população multivariada. E no caso acima de 3 dimensões, a gente não consegue fazer o gráfico, mas são todos os valores do elipsoide determinado por essa região aqui, ou na casca do elipsoide ou no interior dele, no caso bivariado, ou na elipse ou no interior da elipse. Então essas regiões são chamadas regiões de 100 vezes 1 menos alfa por cento de confiança para o vetor de médias populacionais, desde que sigma seja conhecida, e de variáveis aleatórias normais. Então essa região é determinada pelo hiperelipsoide,
Acima de 3 dimensões a gente está no hiperespaço, então a gente chama de hiperelipsoide. Distância quadrática constante, Q quadrado alfa P, entre os candidatos μ e a estimativa fixa da média populacional Y bar. Tá? Então, a casca do elipsoide e a região interna do elipsoide, ou do hiperelipsoide, determinam essa região hiperelipsoidal, que é a região de confiança de 100 vezes 1 menos alfa por cento de confiança. Isso mantém a confiança global das inferências simultâneas. E a gente só consegue ver, infelizmente, visualmente isso através de gráficos, quando a dimensão é no máximo igual a 3, que a gente pode desenhar isso no espaço tridimensional, que dá uma bola semelhante a uma bola de futebol americano, ou até mesmo de basquete, né, uma esfera, no caso de não ter correlação e mesmo a variabilidade. Então, acima disso a gente não consegue, mas a gente consegue saber se um valor de μ é plausível ou não, analiticamente, checando se dado o valor de μ, se essa desigualdade foi estabelecida ou não. Se ela foi estabelecida, se isso aqui é menor ou igual a esse cantil aqui, então o valor de μ é um valor plausível, está dentro do hiperelipsoide sem a gente ver. E caso contrário, não é um valor plausível para ser a média populacional. Então a gente pode saber que qualquer candidato μ está dentro do elipsoide, ou na casca, ou dentro, ou fora dele. E a gente decide se é um valor plausível ou não, de acordo com essa noção aí. Se está dentro ou na casca do elipsoide, do hiperelipsoide, é um valor plausível. Caso não esteja, não é um valor plausível. Para o caso de matriz de covariâncias desconhecida, nós devemos considerar a distribuição T2 de Rotary, né? Então, no núcleo aqui, em vez de sigma, nós vamos usar o S. Então, esse aqui é o valor observado de Y barra, né? Então, agora, para ser aleatório, tem que ser Y barra maiúsculo. Então, a região 100 vezes 1 menos alfa por cento de confiança, sabendo que isso dá de forma aleatória, dá uma T2 de Rotary, que é proporcional a uma F, é determinada por todos os valores de μ pertencente ao RP, tal que a distância de Mahalanobis observada, matriz de covariância observada minúsculo, Y barra minúsculo. Então, a nossa incógnita é o μ. Todos os valores de μ que satisfizer essa relação aqui, calculada a distância de Mahalanobis de μ para Y barra fixo, que é o centro do hiperelipsoide, se for menor que esse valor do quantil superior da distribuição F, quantil 100 vezes alfa por cento da distribuição F, com P e Ni mais 1 menos P grau de verdade, que nesse caso é N menos 1 Ni, multiplicado por Ni P sobre Ni mais 1 menos P, se essa desigualdade se verificar para todo candidato μ pertencente ao RP, esse μ pertence à região de confiança para a média populacional dessa distribuição normal subjacente. Então, se for até 3 dimensões, a gente pode visualmente fazer o gráfico, caso contrário, a gente pode checar analiticamente se um dado vetor está ou não está, é plausível ou não é plausível de estar nesse elipsoide, dentro ou no interior desse elipsoide, hiperelipsoide. No exemplo 2, que nós vamos a seguir, nós vamos ilustrar a construção da elipse de 95% para o vetor de médias daquela população que nós utilizamos lá. Então, nós temos aquela amostra de 30 dados de areia e argila, um solo de capoeira nova na Amazônia, né, um experimento real, é um subconjunto do experimento real que eu peguei aqui para ilustrar, para não ficar um volume de dados gigantes. É o projeto BIOS Brasil, da professora Fátima, que foi coordenadora, e que eu também participei, colaborei nesse projeto. Então, esses dados eu utilizei para ilustrar vários exemplos do meu livro. Vários exemplos que foram adquiridos lá na Amazônia, eu utilizei aqui. Obter a região de confiança para o vetor de médias populacional μ e verificar se o valor μ0, 1442, que esse vetor 1442, que era o da floresta, era um vetor plausível para representar a média da população. Então, o vetor de médias amostrais observado, a matriz de covariância observada, que nós já vimos, o alto valor lambda1, lambda2. Aqui eu calculei o ângulo do eixo maior, comprimento, de acordo lá com teoria do capítulo de matrizes lá, né, de autovalores e autovetores, de Protar, que nós apresentamos em outras aulas anteriores.
nos capítulos iniciais. Então, o ângulo entre a abscissa e o eixo de maior comprimento foi 141 graus. O valor crítico da distribuição F, com 2,28 graus de liberdade, 5%, foi 3,34. Então, todos os valores de MIS que são do R2, que são menores que isso aqui, essa distância quadrática de Mahalanobis, é menor ou igual a esse resultado aqui, que é a hora que eu pegar o 3,340386, multiplicar por P, dividir por Ni mais 1 menos P, vou achar 0,23. Se eu não me engano, eu passei o N também dividindo, então dá 0,23. Então, fazendo essa expansão dessa forma quadrática aqui, invertendo aquela matriz 2 por 2, então nós temos uma função apenas do μ1. Então nós temos uma desigualdade aqui. Isso aqui descreve a equação de uma elipse, no caso bivariado. Seu gráfico, eu já aprendeu a traçar esse gráfico lá, a gente pode utilizar aqueles procedimentos que eu descrevi lá, se quiser fazer um esboço mais correto disso aqui. Ou então usar um software para fazer isso, a gente pode usar o R consegue fazer isso. Então, nós vamos observar que o ponto 1442 se encontra fora da região de confiança e não é um valor plausível para ser o vetor de média da capoeira nova. Se a gente substituir aqui, 14, o μ1 e o μ2 por 42, a gente vai ver que essa desigualdade não se verifica. Então, esse ponto aqui não é um valor plausível. Visualmente, eu vou pegar a minha elipse aqui, eu tracei minha elipse, o ângulo desse eixo aqui com a abscissa, 140 e poucos graus, não me lembro o valor certinho que eu acabei de falar, 140 e poucos graus. Então, essa elipse aqui, tem esse ponto aqui está na 16, 27, tracei usando os critérios que eu já expliquei em outro capítulo. Então, o que acontece? Nós temos o μ0, que é 14 e 42. Então, esse μ0, que era o valor hipotético do exemplo 1, ele está aqui, fora da região, essa é a região de confiança para verdadeiro. Qualquer ponto de μ que estiver coordenadas aqui, μ1 e μ2, aqui é o eixo do μ1 e aqui é o eixo do μ2, que estiver nessa elipse, ou na casca dela, ou dentro, no seu interior, é um valor plausível para ser a média da bivariada da população normal de areia e argila. Então, o 1442 visivelmente não é. Veja, o teor de areia, que é o μ1, médio, é superior ao da argila, significativamente, porque a projeção do 14 está aqui e essa projeção da elipse está um pouquinho antes do 16 aqui. Então, se eu projetar a elipse aqui no meu eixo, um pouquinho acima de 28. Então, ele está entre, 15 e 28 alguma coisa. Então, 14 está fora. Então, a capoeira nova tem mais areia do que a floresta. E se eu projetar aqui também na argila, nós vamos ver que o limite aqui é em torno de quase 41. Então, 42, o valor de μ0 tem um valor 42 que está acima do limite desse intervalo aqui, que seriam as projeções da elipse no eixo da ordenada. Então, 42, a floresta possui teor de argila maior do que a capoeira nova, ou seja, a capoeira nova reduziu a quantidade em relação à floresta plausível para ser a média de argila e aumentou a quantidade de areia. O que aconteceu quando eu desmatei? Convergiu para não posso falar isso com recurso, não, o pessoal dos solos me bate aqui, para desertificação, Então, mas a ideia é essa, Então, piorou ao desmatar, está recuperando a floresta, está com capoeira nova, está nascendo uma nova floresta ali, nova ainda. Mas o solo foi bastante prejudicado, porque aumentou o teor de argila, de areia, e diminuiu o teor de argila. Ficou um solo mais arenoso, mais pro lado do deserto. Não estou falando que vai virar deserto, mas caminhou mais no sentido de um solo mais parecido com o solo desértico. Dessa forma, o solo da capoeira nova difere de um solo da floresta da região amazônica, tanto na composição média de areia quanto de argila. Da mesma forma, se a gente calcular o valor aqui, dessa quantidade, substituindo μ1 e μ2 por 1442, nós vamos achar 0,3978, que é superior a 0,23. Então, não é menor ou igual.
como eu disse. Portanto, esse ponto 1442 está fora da região de confiança de 95% para a verdadeira média, então ele não é um valor plausível para ser a média da população. E é na inspeção visual, que é a que nós acabamos de mostrar, nós facilmente compreendemos as razões que levaram à rejeição da hipótese nula do exemplo 1, que foi tanto em relação à areia quanto à argila nesse caso. Mas se eu tivesse uma média aqui, por exemplo, então, se o M0, se esse ponto estivesse aqui, então não seria a argila não teria um valor plausível de argila, mas de areia não, estaria com teor de areia, da floresta estaria um teor de areia inferior, e de argila a capoeira nova teria a mesma quantidade. Então a capoeira nova teria mais argila, mas a mesma quantidade de mais areia e a mesma quantidade de argila, em média. E, portanto, a única causa seria a areia, a causa da rejeição da hipótese, aparentemente, né? Então, simultaneamente, um ponto que está aqui não poderia ser um valor plausível para ser, simultaneamente, ser a média de areia e de argila. Então, mesmo que tivesse aqui, ó, nesse ponto que eu estou marcando com o mouse, amarelinho, ainda rejeitaríamos a hipótese, mas não por causa do teor de argila, mas sim por causa do teor de areia, que ainda está fora da projeção da elipse aqui. É interessante observar que a elipse de confiança do exemplo 2 ou qualquer outra região de confiança, que a média para a média de uma normal multivariada, no caso de covariâncias desconhecidas, depende essencialmente da matriz de covariância amostral. Então, esse eixo principal está com essa inclinação aqui, né? Valores grandes de uma variável estão associados a valores pequenos da outra e vice-versa, né, para o valor médio, porque a covariância entre as duas variáveis é negativa. Se fosse positiva, essa elipse estaria assim. Se tivesse a mesma variância, daria um contorno esférico, né? Então a região seria esférica. Para os testes de hipótese da região de confiança, para os testes de hipótese, a região de confiança pode conter o valor hipotético de algum componente eixo, que é o caso que eu expliquei, né? Se aquele ponto tivesse maior. Então, no caso de rejeição de alguma hipótese em dimensões maiores que 3, podemos ter interesse em determinar quais componentes do vetor de parâmetros foram responsáveis pela rejeição. Então, se a gente tiver até 3, a gente consegue plotar e ver se a projeção da elipse visualmente abrange o valor de uma das coordenadas. Aqui não abrange nenhuma, né, as projeções. Então, é como se a gente tivesse feito um retângulo aqui, uma região retangular. Tá? Nós vamos ver que depois isso aí tem a ver com o próximo assunto que nós vamos fazer. Mas no caso acima de dimensões da dimensão 3, isso é impossível de fazer. Então, se possuímos um gráfico da região de confiança, fazemos essa observação diretamente. Acima de 3 dimensões, como é que a gente vai fazer um hipergráfico? Não temos jeito, a gente só consegue fazer isso até 3 dimensões. Então, tal tarefa só até 3 ou menos. Devemos adotar outro procedimento baseado chamado intervalos de confiança simultâneos. Então, esse é o assunto que nós vamos tratar na próxima aula. O que são os intervalos, adiantando para vocês? O que são os intervalos de confiança simultâneos? Não é esse ponto aqui, a limitante do eixo principal da elipse, aqui, que é o 1602 e do 2798. É a projeção da elipse aqui, ó. Se eu tangenciar essa elipse aqui, aonde vai bater, que é um pouquinho antes do 1602. Se eu tangenciar aqui, ó, uma paralela a esse eixo aqui, eu vou bater um pouquinho acima do 2798. Se eu fizer isso nos outros eixos, a mesma coisa. Então, essa projeção vai formar um retângulo aqui, ó. Essa região retangular, ela e as suas marginais dessas projeções da elipse nos respectivos eixos coordenados, que são os intervalos de confiança simultâneos. E, simultaneamente, ela descreve uma região hiperretangular. Veja que esse retângulo abrange a região de confiança, mas tem pontos nesse retângulo. Um ponto aqui estaria dentro do retângulo, mas não estaria dentro da minha elipse de confiança, né? da minha região de confiança. Portanto, estaria dentro, um ponto aqui estaria dentro do intervalo simultâneo para a componente 1 e estaria dentro do componente 2, mas não estaria na região. Então, muitas vezes a gente rejeita a hipótese e você não visualiza,
que um componente sozinho foi responsável, mas aquela combinação, por causa da correlação das variáveis, não é plausível. E na região de confiança você não vê. Na região não, na região determinada pelos intervalos de confiança simultânea você não vê, mas na região de confiança você vê. Então, às vezes, eu não estou identificando um fator, nem é areia, imagina um ponto aqui, não é areia nem é argila, porque tá dentro do intervalo para essa variável e estaria dentro do intervalo para outra variável, um ponto aqui. Porque ele estaria dentro desse retângulo determinado pelos intervalos simultâneos, que a gente vai estudar no próximo capítulo. Mas não estaria dentro da região de confiança, que é dentro da elipse, ou na casca da elipse. Portanto, que seria a região de confiança. Portanto, o que causou? Não foi nenhuma variável isoladamente. A combinação dessa média de um e de outro é que não é plausível. Mas não foi uma variável em si, per si, marginalmente. Esse é o problema da univariada. Quando a gente estuda univariada, a gente não consegue ver essas relações de correlação. E aqui a gente consegue. E que é bastante mais complexo, né, o entendimento disso, mas visualmente aqui a gente consegue começar a visualizar essa complexidade de uma forma menos traumática e mais fácil de assimilar e de aprender do que se trata. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula, então, nós vamos falar de intervalos de confiança simultâneos. Eu vou ver se eu faço um gráfico, acho que eu não tenho esse gráfico, para mostrar para vocês esses retângulos aí das regiões de confiança. Vou traçar, em cima dessa elipse aí, eu vou traçar no próximo exemplo, né, que vai ser dessa sessão, vou traçar essas regiões retangulares para mostrar para vocês e fazer essa analogia que eu acabei de fazer agora, mas sem traçar o retângulo nesse caso, né? E no caso multivariado teria um hiperretângulo, que seriam projeções dos limites da elipse em cada eixo coordenadas. Aí você traçando, você tem um hiperretângulo, um cubo, um paralelepípedo, né? É um hiperparalelepípedo, na verdade. Um paralelepípedo um paralelepípedo no caso tridimensional e um hiperparalelepípedo acima da dimensão 3. Muito obrigado por assistir, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.